Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre. E antes de começar o nosso tema de hoje, queria lembrar vocês que temos um canal aberto, através do site da rádio, em que vocês podem sugerir temas, em que vocês podem fazer algum tipo de pergunta que eu possa aqui incluir no nosso programa, viu? Vocês se sintam à vontade para poder trazer as suas dúvidas para a gente conversar. Hoje eu escolhi conversar sobre o amparo de Deus. É conhecido já que a gente, quando não está se sentindo bem, quando a gente está muito chateado, quando a gente está muito triste, que dá a impressão que Deus desampara, como se nós estivéssemos sem a ajuda de Deus. Todos nós sabemos que Deus não nos desampara nunca. Mas como é que a gente vai perceber essa presença divina? Como é que a gente vai perceber o amparo divino? Então tem uma página de Emmanuel sobre isso, que tem uma frase aqui, gente, que é para a gente parar para pensar. Olha só que coisa interessante. É no livro O Pão Nosso, no capítulo 92, olha só essa frase de Emmanuel sobre esse nosso comportamento. Os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre, mas que é necessário aprender a receber. É sobre esse aprender a receber que eu queria conversar com vocês hoje. Será que nós já sabemos receber? Porque receber quando tudo está limpo, claro, tranquilo, isso a gente consegue até ter gratidão. Mas e nos momentos em que só acontecem adversidades? A gente já aprendeu a receber o amparo divino? Então, para isso, eu peguei aqui no nosso Livro dos Espíritos, no capítulo sobre Deus, em que Kardec pergunta assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Essa pergunta é número 11. E os espíritos dizem que quando não tiver o espírito obscurecido pela matéria, aí sim a gente vai conseguir compreender esse mistério. Continuam os espíritos: quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então eu me lembrei daquela bem-aventurança que quando a gente tiver puro coração, a gente verá Deus. Esse ver, claro que não é com os olhos do corpo, Esse ver é no sentido de perceber, é no sentido de compreender, de sentir. Então, ter puro coração é quando a gente tiver evoluído o coração. É quando o nosso coração, é a metáfora que Jesus utiliza, como o coração das crianças, ou seja, o coração aberto. É um coração livre de ressentimentos, de mágoas. É um coração que já ampliou a percepção. Então, ver Deus é poder compreender Deus. E compreender Deus significa que a gente vai conseguir ver Deus nos semelhantes, vai ver Deus em tudo quanto é lugar, porque tudo é Deus.
Então, olha só que comentário bonito de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, por isso que a pureza de coração, ou seja, a evolução do nosso coração, a libertação do nosso coração, nos permite ver Deus. Aí, voltando aqui para o que Emmanuel está dizendo, é preciso aprender a receber? É isso. Que Deus dá, não há dúvida. A questão é, o que nos impede de receber? Nós precisamos aprender a receber. Olha que coisa linda isso. Aprender a receber de Deus significa a gente se libertar de todos os julgamentos. De todos os julgamentos que nos impedem de ter uma relação direta com Deus. Que julgamento é esse? É que a gente fica dizendo, né? Que Deus deveria fazer assim, Deus deveria fazer assado. A gente não consegue concordar com os desígnios divinos. Então, quando as adversidades vêm, a primeira coisa que a gente quer é que aquilo não esteja acontecendo. Como se a gente dissesse intimamente assim, olha, Deus, você está errado, né? Não era assim que tinha que estar a minha vida. Então, concordar com os desígnios divinos é a gente entender o seguinte, mesmo que eu não saiba por que isso está acontecendo, uma vez que esteja acontecendo, eu preciso me abrir para isso. Só que a gente tem uma vontade de se abrir só para aquilo que é belo, aquilo que é bom. Como é que eu me abro para o difícil? É quando eu consigo, em algum lugar, né? Em algum lugar aqui nos meus pensamentos, é que eu consigo pensar o seguinte, essa adversidade me leva para clarear que parte da minha alma? Qual é o aprendizado que eu estou sendo chamado a cuidar? Qual é esse chamado, entende? Porque se a gente está vivendo uma adversidade e ela de vez em quando se repete na minha vida, é que eu estou precisando alargar o meu coração para algum espaço que ainda não é possível para mim. O que eu estou precisando aprender com essa adversidade? É essa lição, esse capítulo que eu estou precisando olhar, que eu estou precisando aprender, que essa adversidade está me levando. Então, quando a gente está vivendo uma situação difícil, essa pergunta que eu preciso fazer para mim. Qual é o aprendizado que eu estou sendo chamado, né? Então, vamos imaginar aqui que você esteja vivendo um momento financeiro muito difícil. O aprendizado aí, qual é? Aprender o limite das coisas, aprender, por exemplo, o desapego, aprender a organização que você não tinha, agora está precisando ter, aprender a dizer alguns nãos, aprender a viver com menos, aprender a criar, para você abrir novas fontes e novas frentes de recursos financeiros, enfim. O que é que essa situação de escassez financeira está te chamando para olhar, né, para verificar? Vamos imaginar que você esteja vivenciando uma adversidade familiar, uma convivência muito difícil, né? Então, o que é que você está precisando aprender? Aprender a deixar as idealizações de lado, a aprender a amar dentro dos limites possíveis, a aprender a aceitar o seu familiar como ele é, sem querer modificar, abrir mão do julgamento, poder se abrir para esse irmão, para esse companheiro da sua vida, do jeito que ele é, sem querer transformar. Então, tá aprendendo a desenvolver o que? A paciência, talvez seja isso, aprender a tolerância. Então, se você pegar um pedacinho de papel e começar a pensar, esse curso que Deus está me oferecendo para eu cursar tem como finalidade qual o aprendizado, né? Então você precisa olhar para a sua adversidade como se fosse um curso que você está fazendo. Você está matriculado nesse curso, você nem sabia, mas está. Então, qual é o aprendizado que você está precisando conquistar? Então, o amparo de Deus, ele vem assim, através de emissários, através de espíritos do bem que vêm trazer para você força, vem trazer calma, vem trazer um pouco de acolhimento para você. Mas o curso é você quem tem que fazer. Deus não nos retira do aprendizado que é necessário para a gente, mas Ele pode nos oferecer condições para a gente atravessar esse mesmo aprendizado de uma maneira diferente. Então, olha só, comentário de Kardec ainda na questão 11, que interessante. Na infância da humanidade,
O homem confunde Deus muitas vezes com a criatura, atribuindo imperfeições a ele. Então é como se a gente às vezes achasse que Deus pune, que Deus se vinga, que Deus te abandonou. Deus não é criatura, né, gente? Então Deus é amparo puro, é amor puro, é misericórdia pura. Então, à medida que o homem desenvolve seu senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas e começa a ver Deus de uma maneira mais justa. Então a gente começa a entender que Deus é lei, que Deus age através de movimentos justos. Então, se está te acontecendo algo muito difícil, embora você não saiba por que isso está presente na sua vida, pensa, é a justiça de Deus em ação. Então tem amparo aí. Será que você está sabendo receber o que Deus te envia? Está abrindo o seu olhar para receber? Então, o Altíssimo fornece dádiva a todos, palavra de Emmanuel. E na atualidade, é aconselhável que o homem medite nos recursos que lhe são concedidos pelo céu diariamente, né? Para se renovar nos rumos do bem. É isso, amigos. Desejo que essa semana vocês possam sentir o amparo divino aí bem pertinho de você, porque Deus não nos desampara jamais. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.